A segunda palestra vai ser não use ou compre um Arduino antes de ver essa apresentação. O palestrante é o Lucas Teske. E aí, gente, beleza? Bom, acho que eu posso começar então? Pode começar. Beleza, então. É que eu tô vendo a live aqui, mas tá tipo um pouquinho atrasado, né? Então. Bom, gente, sejam todos bem-vindos aí, Arduino Day. Já de antemão quero agradecer aí o convite pelo evento, né? Eu queria estar presencial, mas hoje é aniversário do meu pai, então ia ser um pouquinho complicado de eu ir para aí. Mas bom, eu vou falar para vocês por que não comprar um Arduino ou coisa do tipo, que é bem polêmico, né? Porque é um evento de Arduino e eu vou falar exatamente por que não comprar um, ou talvez por que não usar um, né? E aí eu vou explicar direitinho. Eu ia preparar slide para apresentação, só que eu decidi fazer uma apresentação um pouco diferente. Eu gosto de tentar, às vezes, mudar o jeito que eu apresento. Então eu vou tentar fazer uma apresentação um pouco mais dinâmica, tá? E vamos ver no que vai dar, beleza? Então eu abri o Chrome aqui, tem um monte de link aberto e aí eu vou pegar e vou mostrando algumas coisas nas práticas e tudo mais, tá? Deixa eu compartilhar a tela. Uma janela aqui. Beleza. Eu acho só que talvez agora seja... Acho que dá pra ver, eu dou um zoom aqui, velho. Assim dá pra deixar bem grande aqui, aí dá pra ver. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Lucas Tess. Desencapsulamento de chip usando ácido, então, tipo, cara, as áreas que eu curto, tipo, eu até coloco aqui embaixo, aqui é basicamente todas as áreas da ciência ali. Eu faço live, tá? Live stream de, sei lá, mesmos assuntos ali que tem listado ali, tá? Eu sou radioamador, tá? Então eu tenho um indicativo de radioamador, tá? O PU2 NVX, November Victor X-Ray. E, cara, tem meu canal no YouTube, enfim, tem um monte de coisa aqui, tá? Bom, hoje eu vou falar pra vocês por que vocês não deveriam comprar um Arduino antes de assistir essa palestra, tá? Eu particularmente, eu não gosto muito da palavra Arduino, tá? Eu sei que é bem ruim falar isso num evento que chama literalmente Arduino Day, né? Mas enfim, a ideia é a seguinte. Arduino, hoje você pode dividir Arduino em duas coisas ali separadas ali, né? Você tem as placas, tá? Que é o que o pessoal geralmente conhece, né? Quando você fala Arduino, a primeira coisa que a pessoa pensa é, putz, a placa, né? E você tem a framework, tá? Framework barra IDE, né? A IDE acho que todo mundo conhece, todo mundo já mexeu com o Arduino conhece, né? Aquela IDE bonitinha do Arduino. E tem a framework, tá? Tá tudo certinho aí? O áudio? Opa, tudo em ordem. Ah, beleza. Então, assim, a framework, o que é? O Arduino, na verdade, é um conjunto de bibliotecas ali, né, que foram juntadas ali para tentar facilitar para programar para microcontroladores, tá? Os primeiros Arduinos, tipo, eram os microcontroladores ATmega, tá, da Atmel, hoje é microchip. Então, por exemplo, eu acho que todo mundo conhece, quando você fala Arduino, a primeira coisa que vem na cabeça provavelmente deve ser o Arduino Uno, né, que é um ATmega 328. E eles foram juntos ali várias bibliotecas, né, LibWiring, mais algumas libs de 2C, uma porrada de biblioteca ali que foi juntada para tentar facilitar para programar. Porque programar para
microcontrolador sempre foi um negócio bem complicado, tá? Então você tem meio que essas três partes ali, né? Tipo, eles fizeram uma ideia ali para tentar facilitar, né? A ideia foi baseada na Processing, que era uma ideia que era usada para facilitar para programar aplicativos tipo visuais e tudo mais. E tem eles pegaram essa Processing e pegaram e mudaram ela para poder funcionar para embarcado. Tá? Quando eu falo para tipo que eu não gosto muito do termo Arduino, é justamente porque Arduino é uma marca, tá? E é uma marca, tipo, eu diria meio que subversiva, tá? Tipo, isso assim, não digo a comunidade, mas eu digo a empresa Arduino, eles já tiveram muitas tretas legais, assim, tipo, de judiciais, por causa do nome deles, que eles processaram um monte de empresa por ter usado Arduino, e eles se dizem Open Hardware, né? Então, por isso que eu não gosto muito do nome. Tirando isso, outra coisa que me incomoda bastante é o fato de que tudo do Arduino é GPL, tá? E o que isso impacta na sua vida? O fato de ser GPL impacta de que você não pode fazer um produto comercial, tá? Basicamente é isso. Por que eu digo que você não pode? Você na verdade pode fazer, você pode vender seu produto, só que se você manda o seu produto com um binário instalado, você obrigatoriamente tem que disponibilizar o código-fonte para a pessoa que comprou o dispositivo. Ou seja, se o seu projeto não for open source, você não pode usar Arduino. É basicamente isso. Então eu acho que tirar essa liberdade é um pouquinho complicado. Tá? Graças a Deus existem alternativas para isso. Tá? E de placas também, né? Tipo, até a gente vai ter sorteio da Robocore e tudo mais. A Robocore tem placas maravilhosas aí de Arduino compatíveis. Tem kits maravilhosos aí para isso. E também não tem nada de errado usar a ideia deles, tá? Tipo, eu acho que a questão para você fazer o seu projeto de hobby e tudo mais é meio irrelevante o que você vai usar. Mas tem alternativas para fazer. Eu acho que vocês já devem ter percebido que tem muita coisa comercial, por assim dizer. O pessoal fala que, não, cara, Arduino é muito coisa de amador. Tipo, todo projeto comercial desse que se preze não usa Arduino. E eu não acho que é bem verdade. Sobre as placas, o que eu tenho hoje para dizer é o seguinte, tipo, Arduino Uno, cara, mano, na época que eu peguei o Arduino Uno pela primeira vez, eu achei maravilhoso, tá? Sendo bem sincero, eu fiquei maravilhado porque eu programava em PIC antes. Pra quem já programou em PIC sabe qual que é a dor que passa. Se você não sabe qual é a dor, você é um abençoado, porque, cara, era realmente complicado, tipo, o compilador era todo bugado, o microcontrolador é horrível, enfim. Era muito zoado. Quando eu peguei o Arduino Uno, cara, eu falei, mano, isso aqui é o que devia ser um microcontrolador, tá ligado? Legal, minha tela bloqueou. Então, assim, na época que lançou, tipo, foi realmente inovador, tá? Eu realmente fiquei muito feliz. Só que eu acho que, pros padrões de hoje, você tem placas melhores por preços mais acessíveis, tá? Você pegar um Arduino Uno original, você vai pagar, sei lá, aqui no Brasil 250, 300 reais. Eu acho um absurdo de caro para um processador tão desatualizado quanto um ATmega 328. Se você pegar aqueles Arduino mais chique, tipo, acho que é o Potenta, que é o mais novo que lançou, aí você vai para mais de R$ 1.000. E, cara, para um projeto de hobby, provavelmente é totalmente inviável de você ter um negócio desse, tá? Por sorte, a gente tem muitas alternativas, algumas vocês devem até conhecer. Eu tenho algumas aqui em cima da minha mesa, tá? Acho que talvez a alternativa mais conhecida são os ESP32 e 8266, tá? Então a gente tem, aqui tá no saquinho, dá para até abrir para mostrar para vocês. Tá? Deixa eu descompartilhar a tela, eu acho que fica melhor para ver a imagem daí. Então, ó, esse daqui é o ESP8266, tá? Eu tenho um ESP32 perdido em algum canto, tá? E é legal porque, assim, existem placas, tá? Que são no formatinho do Arduino Uno, por exemplo, essa daqui, tá?
Então essa daqui, cara, é uma Wemos D1. Então ele tem um ESP8266 aqui, Wi-Fi ali, e tem o mesmo padrãozinho de shield aqui, tá todo mundo acostumado do Arduino, né? Então, assim, tem alternativas, e essa placa aqui é muito mais barata que o Arduino Uno, tá? E, ironicamente, tipo, o ESP8266 é um processador single core de, se eu não estou enganado, 200 MHz, tá? Ele é 32 bits e tudo mais, tem Wi-Fi, e essa plaquinha aqui, se eu não me engano, deve custar uns R$80, tá? E o Arduino Uno custa 250, sendo que é um processador de 16 MHz 8 bits. E não tem Wi-Fi. Então, assim, tipo, complicado, né? Tipo, então, até na apresentação anterior aí, pra quem tava vendo aí, tipo, ele tava mostrando um ESP32 lá, fazendo telemetria de sensor e tudo mais. Cara, isso daí é o tipo de coisa que se você for fazer com a T-Mega, provavelmente você vai ter que ter um ESP32 ou um ESP8266 ali no meio, né? Então, enfim. Tem, tipo, tem esses poréns aí. E mais recentemente lançou o que é uma, cara, pra ser sincero, é um dos meus favoritos, que é o Raspberry Pi Pico, tá? Que é essa plaquinha aqui, tá? Não vai dar pra dar muito detalhe na câmera, né? Mas, enfim, não faz muita diferença. Isso daqui foi feito pela Raspberry Pi Foundation, como o próprio nome já diz, né? Raspberry Pi Pico, né? O processador em si é o RP2040, tá? É o primeiro processador deles. É que não vai dar pra ver, mas o processador tem o desenho da Raspberry Pi Foundation. Eles que desenvolveram, é um ARM, tá? Um ARM Cortex M0. Se eu não me engano, ele tem um poder de processamento equivalente àquele Arduino do MCILA, eu acho. Isso agora não sei o nome. Que é um Atesan, alguma coisa lá, que também é um ARM, tá? Que também custa, tipo, R$700 aqui no Brasil, tá? A diferença é que o Raspberry Pi Pi custa 50, tá? Então, isso daí pega também. E a gente tem também alguns outros form factors. Esse daqui é um que eu comprei na AliExpress, cara. Olha o tamanho disso aqui, velho. Tá? Tem uma USB-C, tem 2 botões, tem um LED endereçável aqui. Não dá pra ver nada, sabe, tipo, na live, mas vocês estão vendo que a placa é pequena, tá? Aí você vai falar, bom, beleza, tá. Você tá mostrando essas placas aí, mas, cara, e aí como é que você programa esse negócio aqui? E assim, você consegue programar ela da mesma maneira. Então, tipo, acredito que vocês conhecem essa ideia aqui. Deixa eu jogar a janela de novo aqui. Belezinha. Acredito que vocês conhecem a ideia do Arduino, certo? Então, especialmente o Raspberry Pi Pico, você pode vir aqui em cima do Board Managers, e você pode simplesmente colocar aqui, ó, RP2040, e você tem uma versão do próprio Arduino oficial para instalar. A partir do momento que você instala, você só escolhe aqui Raspberry Pi Pico e você usa da mesma maneira, completamente irrelevante se você estava programando com o Arduino Uno ou se você estava programando com o Raspberry Pi Pico, tá? O Raspberry Pi Pico, ele é dual core, são 2 processadores de 133 MHz. Essa plaquinha tem 4 MB de memória flash, então você consegue usar tanto para programa quanto para colocar, sei lá, qualquer outra coisa. E um negócio interessante é o seguinte, quem nunca teve problema de brincar um ATmega? Tá? Para quem já brincou bastante com o Arduino, já deve ter ou brincado um ATmega, de você não conseguir gravar ele mais e você precisar daquele gravador de ATmega, de AVR, ou você comprou um e ele veio brincado, porque ele não veio com o bootloader do Arduino. Cara, isso é um bagulho muito comum de acontecer, tá? Você compra na AliExpress, às vezes vem sem, enfim, tudo mais. Esses microcontroladores modernos têm algumas vantagens. O ESP8266 e o ESP32, eles não são bricáveis, tá? Por quê? Porque quando você manda gravar, ele reseta o microcontrolador e ele já tem um bootloader embutido, e esse bootloader é fixo, tá? Então não importa que você gravar na memória flash, esse bootloader sempre existe, tá? O Raspberry Pi Pico também, só que ele tem um negócio legal, que é o seguinte, ele segue um padrão do ARM chamado UF2, que é basicamente o seguinte, se eu pegar, vocês estão vendo esse botão aqui? Tem um botão aqui, né? Aqui tem 2, que é o botão de Reset e Boot Select, tá? Isso aqui foi um vacilo da Raspberry Pi Foundation não ter colocado um botão de Reset aqui. Mas se você pegar, segurar o botão de Boot Selection e apertar o Reset, com ele ligado a um USB, o que vai acontecer? Você vai ver que ele vai achar um pendrive, tá?
Aí você vai falar, meu, como assim achar um pendrive? De fato, ele acha um pendrive, e aí se você pegar o arquivo UF2, que tanto a ideia do Arduino quanto o Platform.io, que eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente, geram, você simplesmente pega esse arquivo, que seria o equivalente ao .x ali do projeto, você pega esse UF2, joga dentro desse pendrive que ele abriu, esse pendrive vai simplesmente fechar, sumir, o Raspberry Pi Pico reinicia e automaticamente o seu dispositivo está gravado. Então assim, se você quiser só gravar, vamos supor, pô, você pegou um projeto na internet ali, cara, você não quer mexer no código, você não quer ter que instalar a ideia do Arduino, nem nada. E o cara lá quer disponibilizar isso para você ficar mais fácil de você colocar no seu microcontrolador. Pô, é muito mais prático do que você instalar uma ideia do Arduino, fazer um monte de coisa. Você simplesmente liga ele na USB, acha como pendrive, joga o arquivo lá do projeto e ele simplesmente se autoprograma e tudo funciona. Tá? Então tem algumas vantagens em relação a isso. Eu particularmente acho que isso é uma feature totalmente diferencial. Mas como eu falei, tem outras coisas sobre Arduino que eu não gosto. Tá? Uma delas é essa IDE, porque eu acho essa IDE absolutamente horrenda. Tá? Talvez vocês vão falar, pô, mas é amigável, é fácil, é direto. Beleza. Mas a partir do momento que você começa a ter um projeto um pouquinho mais complicado, você começa a ter mais de um arquivo e coisa do tipo, começa a ficar muito complicado de gerenciar nessa ideia aqui. Tá? Você tem a opção de simplesmente vir aqui no... Acho que é preferências, eu não sei porque essa ideia é nova aqui. A ideia que eu estava usando era uma ideia tipo a da 1.9, eu acho. Você tem a opção de só usar ele para compilar, né? E você abre num editor externo. Abre num VS Code, abre num Vim, abre num Nano, coisa do tipo. Só que fica zoado, porque você tem que toda hora voltar para cá e tudo mais, enfim. E aqui tem outros problemas, tá? Aqui tem o gerenciador de biblioteca. Isso daqui é muito legal, que você pode, se eu quiser, por exemplo, eu quero o NeoPixel, tá? Dos LEDs endereçáveis. Pô, eu simplesmente venho aqui e mando instalar. Isso é legal. Isso eu acho massa. Só qual que é o problema? Vamos supor que você tem um projeto seu que precisa dessa NeoPixel na versão 1.3.0, beleza? Você mandou instalar, compilou, beleza. Só que você tem um projeto mais velho que precisa da versão, sei lá, cara, 1.01, que é completamente incompatível com 1.30. Se você vier aqui e mandar instalar, ele vai sobrescrever a biblioteca 1.30. Tá? E outra, você não tem... se você quiser indicar no seu projeto qual versão da biblioteca que você usou, você vai ter que vir aqui, colocar um comentário e falar: instale a biblioteca NeoPixel versão 1.3.0, sei lá. A pessoa que pegar isso daqui, ler e falar, beleza, eu tenho que instalar. Então o cara vai ter que entrar aqui, vai ter que instalar na máquina dele, que talvez cague todos os outros projetos dele, mas enfim, vai ter que fazer isso. Isso particularmente como gerenciador de dependência eu acho horrível. Porque aqui o que você está fazendo? Você está instalando a biblioteca na sua máquina. Então é útil para você desenvolver e é horrível se você tem mais de um projeto. Tá? Especialmente quando você pega bibliotecas que são incompatíveis entre si. Não é comum, mas cara, eu já passei por esse perrengue muitas vezes quando eu usava a ideia do Arduino. Tá? Então gerenciamento de dependência não é lá aquelas coisas para fazer. E outra coisa que você também tem é o seguinte: eu fiz o projeto aqui, o Sketch, o .ino. Eu fiz esse sketch, por exemplo, para o Raspberry Pi Pico. O Raspberry Pi Pico tem várias particularidades dele. Cara, teoricamente o projeto não vai exatamente rodar num Arduino Nano, por exemplo. O cara que baixar o projeto, você vai ter que também colocar um comentário e falar, ó, foi feito pro RP2040 na placa Raspberry Pi Pico. Ou seja, o cara vai... A pessoa que baixar o projeto, ela vai ter que vir aqui, vai ter que selecionar a placa, vai ter que talvez configurar, no caso do ESP32, isso aqui pode ficar muito zoado, porque ó, quer ver, se eu tiver a ESP32 aqui, cara, olha a quantidade de parâmetro que eu tenho que configurar aqui, tá? Em geral, se você está desenvolvendo, você não precisa se preocupar, você deixa do padrão e funciona, mas tem projetos específicos que precisam, tipo, de esquemas de partições diferentes, precisa às vezes, tipo, de escolher memória flash diferente, enfim. Você vai ter que mexer nisso daqui, que pode quebrar outro projeto, ó, aqui você consegue mexer no clock, cara, do ESP32. Então, assim, é horrível para você gerenciar isso aqui, porque você vai ter que colocar todas as informações do projeto e guiar a pessoa para fazer isso. E às vezes a pessoa só queria rodar o seu projeto. Ela não quer se preocupar em desenvolver esse negócio. Então, nesse aspecto, eu acho que, assim, a ideia é muito prática para você, cara, vou começar a programar, quero aprender, Arduino, beleza.
Cara, isso é muito prático, porque você simplesmente baixa um arquivo aqui no Linux aqui, cara, eu baixei um app image e já está funcionando, tá? Isso é muito prático. Só que qualquer coisa um pouco mais do que você só quer aprender, as coisas começam a ficar bem complicadas, tá? Então, eu particularmente não gosto muito dela nesse aspecto, tá? Ela evoluiu bastante, tá? Essa daqui já inclusive é a versão que tem debugger, se eu não me engano. Eu não tenho certeza. Isso era uma outra coisa que faltava há muito tempo. Eu nem sei se essa é a versão que tem debugger, pra falar a verdade. Tipo, eu baixei ela hoje, porque eu não uso a ideia do Arduino, tá? Mas enfim. Para qualquer projeto mais complexo... Ah, tá aqui o debugger. Para qualquer projeto mais complexo pode ficar problemático, tá? Tanto para gerenciar a dependência, quanto para você codar ou para guiar a pessoa. E aí, vai na minha sugestão de alternativas à ideia Arduino, tá? Que é o primeiro aqui, Platform.io, tá? Não sei quem já ouviu falar nisso daqui, tá? Mano, se você vê aqui, tipo... Enfim, é muita coisa. A ideia padrão dele é o VS Code, tá? O Visual Studio Code. Mas se você não quiser usar o Visual Studio Code, você não precisa, tá? É o que eles recomendam, tá? Então eu vou mostrar daqui a pouco a gente criando um projeto com o VS Code, tá? Mas você não precisa. Se você quiser, você pode simplesmente instalar no terminal, tá? Você instala ele com o pip do Python. Então, para quem está acostumado com o Python, você dá pip install platform.io, ele instala o CLI. E, cara, isso daqui eu acho que é uma benção. Especialmente quando você quer fazer projeto no GitHub, que você quer colocar, sei lá, quando alguém fizer um pull request, ele compilar só para testar se compila, tá ligado? Para ver se a pessoa não quebrou teu código. Cara, é muito bom você não precisar de uma interface gráfica para isso, porque você pode colocar um script, tá? Coisa que na ideia do Arduino não dá. A ideia do Arduino é você ter que abrir ela e mandar compilar, entendeu? Aqui não, aqui você abre o terminal e digita. Então você pode escrever um script para o GitHub rodar para você e pegar toda essa saída aqui e colocar, tá? Para instalar no VS Code, é simplesmente instalar aqui. Então, tipo, eu tô até com o VS Code aberto aqui. Cara, é literalmente instalar extensões e procurar aqui, ó, Platform.io, tá? Tem aqui plugin oficial, aqui no meu já está instalado, você simplesmente manda instalar e é isso, tá? Se você rodar no terminal, você simplesmente vai vir, pip, aqui tem que rodar com sudo, né, porque é global, pip install platform.io, tá? E eu também já estou com ele instalado, e aí a partir desse momento eu tenho o PIO aqui, que é o meu semi-D-Line, tá? Não existe nenhuma diferença de eu usar a IDE, o VS Code, ou usar isso aqui na Command Line, tá? Então você pode usar literalmente qualquer editor de texto que você quiser, tá? Inclusive você pode usar a IDE do Arduino se você quiser, mas não faz diferença, tá? Quais são os outros pontos que o Platform.io tem de vantagem? Primeiro aqui eu tô falando que, tipo, pô, eu tenho uma liberdade aqui de IDE. Mas o Platform.io, na real, ele é muito similar, tá? Então aqui tá o ícone do Platform.io, que é essa... Eu não sei, formiga, tá? O Platform.io tem uma vantagem que é o seguinte, tá? Então aqui eu tô... criar no CLI, eu não vou mostrar como é que cria no CLI, mas é basicamente a mesma coisa. Ele consegue importar um projeto Arduino, então se você já tiver um projeto Arduino e você quiser migrar para o Platform.io, você só importa direto, ele já converte. Tá? Vocês vão ver que a diferença de projeto não é tão grande. Tá? Mas vamos lá. Aqui eu estou criando um projeto, eu vou criar meu First Blink, sei lá, meu LED Blink. E cara, tem 1561 placas disponíveis. Isso é o que ele suporta oficialmente. Oficialmente é assim, tá? Não é mantido pelo Platform.io, tá? Vou deixar bem claro isso aqui. Tem muitas coisas que é mantida por fabricante, outras é comunidade e tudo mais, mas são aprovados pelo Platform.io como oficial, tá? Cara, é tanta coisa aqui que é melhor digitar o nome. Vamos lá. Vamos pegar do Raspberry Pi Pico, tá? Então a gente vai digitar aqui Raspberry Pi Pico, tá? Tem vários aqui, tanto faz quanto vai selecionar, tá? E depois eu quero mostrar um negócio interessante que é isso aqui, olha. Vocês estão vendo que tem Raspberry Pi aqui, tá? Depois eu comento mais sobre isso aqui. A gente vai colocar o Raspberry Pi Pico, tá? Não faz muita diferença qual que é. E ele já vem selecionado o Arduino Framework aqui, que é o default. Eu vou deixar ele use o default location, que é onde ele vai salvar o meu projeto. A hora que eu der finish, o que ele vai fazer? Ele foi rápido aqui, mas a primeira vez na sua máquina vai demorar. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai baixar
tudo que ele precisa para poder compilar um projeto do Raspberry Pi Pico, tá? É basicamente que, quando você vai lá na ideia do Arduino e você manda instalar uma placa nova, ele não baixa uma porrada de coisa, que é o compilador, as bibliotecas e tudo mais. O Platform.io faz a mesma coisa, tá? Ele baixa e guarda na sua máquina. Então aqui, ó, eu acho que na live vai estar meio ruim de ler, tá? E eu não sei como é que eu posso dar um zoom nisso daqui. Então eu vou pegar e falar o que está escrito, tá? Então, esse daqui eu acho que dá pra ler, tá? Esse daqui eu posso dar zoom também. Ele criou um arquivo, esse daqui é o arquivo platform.io.ini, tá? Ele está na raiz do projeto, tá na pasta do projeto. E ele tem o arquivo de configurações, tá? Para quem já mexeu com Node.js, isso aqui seria equivalente ao package.json, tá? Se você não mexeu com Node.js, imagina que isso aqui é a configuração do projeto. É o que fala para o Platform.io como que ele vai compilar ou para que ele vai compilar, tá? Imagina o seguinte, tipo, lembra que eu falei que você precisa especificar todos esses parâmetros aqui e tudo mais? Então, isso daqui fica num arquivo. Aqui do lado, a gente tem aqui a pasta First Blink, tá? Que é a nossa pasta do projeto que ele criou. Aí a gente tem duas pastas ocultas aqui, que é o .pio e o .vscode. Essas daqui não são importantes para o projeto, tá? O .pio é uma pasta temporária que ele cria para armazenar arquivo compilado, enfim. O .vscode é o vscode que cria para ele manter os estados internos. O que importa é que é o resto, tá? A gente tem uma pasta include, que não tem nada. Ele só tem um readme explicando o que deveria vir aqui dentro, tá? Aqui ele fala que isso daqui é intencionalmente para colocar arquivos header, arquivo .h, tá? São arquivos de cabeçalho. Se você não foi muito a fundo na programação Arduino, talvez isso daqui seja meio bizarro para você, porque talvez você só tenha usado o arquivo .ino. Mas se você pegar alguns projetos mais complexos, você vai ver que tem arquivo .h e os arquivos .cpp. O arquivo .ino que você cria é um arquivo .cpp, tá? A ideia do Arduino só usa o .ino para poder identificar qual que é o arquivo principal do projeto, qual que é o entry point do projeto, por assim dizer. Mas na verdade ele é arquivo .cpp porque ele é tudo em C++, tá? Então aqui vai os headers. Aí tem uma pasta lib, que é tipo se você quiser colocar alguma lib na mão, ou se você quiser escrever, tá? Ele tem até a estruturazinha aqui de como é que espera que você coloque a lib aqui, tá? Você não precisa colocar a lib aqui, tá? Deixando bem claro, tá? Eu vou mostrar depois para vocês que o Platform.io gerencia a dependência, tá? A gente tem o src, que é onde está o nosso código-fonte. Repara que aqui não está main.ino, aqui está main.cpp. Tá? Isso é um requerimento do Platform.io. Tá? Só que se vocês olharem, cara, isso aqui é basicamente o que vocês normalmente têm, certo? Para quem programa em Arduino, cara, é literalmente o que está aberto aqui. Só que tem uma linha a mais, tem um include arduino.h, né? Então, isso é uma das coisas que a ideia do Arduino esconde de você, tá? Isso daqui não é o código que é compilado. Ele pega esse .ino e ele cria um arquivo C++, coloca algumas coisas nele, inclusive isso daqui, e aí ele compila. Aqui você precisa ter tudo, mas ele já criou para você, tá? E aí tem uma pasta aqui de teste, que é se você quiser escrever teste unitário. Ele já tem uma engine de teste, certo? Então, mano, se eu quiser fazer um LED Blink aqui, o LED do Raspberry Pi Pico, acho que é pino 13 também. Você vai colocar a mesma coisa que você sempre coloca. Pino 13, input, tá? Beleza? Serial.begin, né? Classicão. E aí aqui a gente pode fazer um serial.println, sei lá, loop, digital write, 13,high, delay 1000, digital write, 13,low, sei lá, qualquer códigozinho assim, certo? Isso aqui é perfeitamente válido aqui. E aí se eu quiser compilar, eu simplesmente, aqui tem na barra aqui já o botãozinho, mas o que ele tem? Ele tem aqui, ó, no Project Tasks, ele tem aqui, ó, build, upload, monitor, upload and monitor, clean, clean out. Tá, build é só para compilar, tá? É o equivalente a esse daqui, ó, o verify, tá? Upload é equivalente a literalmente o upload, tá? A diferença é que o upload aqui, ele não implica em compilar. Se ele já tiver compilado, ele vai simplesmente fazer o upload. O monitor, o que é? É o equivalente ao Ctrl+Shift+M aqui, que abre o serial, tá? O upload and monitor manda e abre o monitor.
Na verdade não, o upload implica compilar sim, tá? E aí, se você quiser dar o build, você pode clicar tanto aqui quanto aqui embaixo, porque ele já cria, tá vendo? Aí você manda dar o build, tá dando uns erros JDK aqui, ignora que isso aqui é de outros plugins, mas... Ele tentou achar o Ninja, eu não tenho Ninja aqui, é isso mesmo? Esse Ubuntu aqui é novo, então... Ele devia ter pego o Ninja. Ah, não, desculpa. É que ele não... Ele tá rodando o CMake aqui, não é pra ele rodar o CMake. Ele não tá rodando o do Platform IO. É que por padrão ele detecta o projeto como C++, tá vendo? Aí... Porque essa máquina aqui é a primeira que eu rodei aqui, então... Cadê o... Eu só não sei porque ele não tá funcionando. É só porque eu fui mostrar ao vivo. Provavelmente é só por causa disso. Ó, vou tentar abrir o projeto de novo, vai. É quase certeza que é por causa disso. Se eu não tivesse que mostrar ao vivo, ele estaria funcionando. Ah, sim, tá. Ele... Tem algumas coisas aqui que ele tá pedindo. Eu acho que isso aqui ele não precisava do JDK. Qualquer coisa eu abro na minha máquina e mostro. Mas, assim, você pode fazer um pure run, tá? Isso daqui compila o projeto, tá? Isso daqui é o que ele devia fazer. Tá certo? Então, pure run, o que ele fez? Ele pegou o projeto default, que só tem um env pico aqui. Ó, ele já tem declarado os pacotes. O foda é que aqui eu não consigo aumentar. Então eu vou ler aqui. Ele tem os pacotes aqui, que é o framework Arduino Mbed, tá? Que é o Mbed que fez a adaptação do Arduino Framework para esse Raspberry Pi Pico. Tá? Tem outras frameworks. Ele baixou umas tools e baixou um toolchain aqui, GCC, blá blá blá. Tá? Ele só achou isso como dependência, ele achou que não tem nenhuma dependência, porque de fato a gente não declarou nenhuma, e aqui ele começou a buildar. Ele compilou tudo, e aí ele gerou um arquivo aqui, .elf e um UF2. Tá? Lembra que eu falei do F2, que é só pegar e jogar? Então, é exatamente isso. Tá? Dá pra fazer, acho que é o upload. Eu não lembro, eu quase não uso a CLI, pra falar a verdade. Mas enfim, isso daqui builda e ele construiu aqui dentro dessa pasta aqui. Então, se a gente abrir aqui documentos, Platform IO, Projects, First Link, tá oculto, deixa eu mostrar aqui os ocultos, .pio, build, pico. Então a gente tem aqui nosso firmware.bin, que é o clássica firmware. A gente tem o F2 e tem um elf aqui que é legal para fazer debugging, tá? E aqui, na verdade, o que é? Ele copiou e compilou tudo que precisa, tá? Eu só realmente estou tentando entender por que ele não está buildando. Porque, teoricamente, ele funciona direto. Eu tenho quase certeza que foi alguma extensão que eu coloquei, mano. É bem estranho. Eu vou ser bem sincero que é a primeira vez, todos esses anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez que me acontece isso. É... é só porque eu tava elogiando, mano.
O universo virou e... Cara, eu tô achando que ele tá realmente pedindo Java, mano. Ou é porque eu não tenho o Golang. Porque o uploader dele é em Go. No Windows isso geralmente ele baixa tudo que precisa. No Linux você precisa instalar na mão. E eu não tenho JDK também, que é um problema aqui. Vamos lá. Ele realmente tá querendo o Ninja. Assim, pra ser sincero, eu não segui as instruções de instalar. Tá? Então, geralmente isso acontece quando você não segue as instruções. Provavelmente nas instruções do Platform ela tá falando: ou, instala aí o bagulho. Que ele tem aqui, tá vendo? E... Caralho, mano, ele tá tentando buildar, tipo, um monte de coisa aleatória. Enfim. É bizarro. Não tenho tanta certeza por que isso tá rolando. Tá? Mas só para mostrar para vocês um projeto um pouco mais complexo. Só pra... Porque eu tenho um projeto aqui, que tá no GitHub, inclusive. Dá pra vocês pegarem o link depois. Que é o da automação da minha casa. Então, que é esse pivo aqui. Quem sabe esse dá o build. Tá aqui. Esse daqui, olha, eu tenho algumas coisinhas interessantes. Eu não estou usando a plataforma lá do que vem padrão, tá? Eu estou usando um outro core aqui. Esse core aqui é um pouquinho mais legal porque ele... Como eu falei, o Raspberry Pi Pico ele é dual core, certo? Como ele é dual core, você tem dois núcleos ali e tipo o Arduino, o padrão do Arduino não é muito favorável para multinúcleo. E Pico Party, é isso aí. Ele não é muito útil para isso. Essa plataforma aqui tem um negócio sensacional que é o quê? Para você acessar mais de um núcleo, cara, você simplesmente coloca o... Quer ver, ó? Não vai ter exemplo aqui, mas tudo bem. Você simplesmente coloca dois setups e dois voids. Então olha só que legal. Eu tenho aqui o setup e o loop padrão, tá, do projeto. Aí eu tenho aqui, ó, setup 1 e loop 1. Certo? Esse setup 1 e loop 1 roda no segundo núcleo. Pô, agora ficou prático. Porque se você quiser pegar e rodar um código completamente separado, você tem o segundo núcleo aqui para rodar. Agora, esse projeto meu tem algumas dependências. Por exemplo, ele tem essa NanoPB, que é uma biblioteca de protobuf, tá? De C++, só que ele é um protobuf otimizado para embarcados no geral, sabe? Tipo microcontrolador. E olha que legal aqui, eu coloquei libdeps e coloquei, ó, nanopb, arroba, aí tem esse chapeuzinho 0.4.5. Isso daqui o que que é? Eu tô falando para ele que eu quero a lib nanopb, barra nanopb, eu já mostro aonde que está isso aqui, na versão exatamente 0.4.5. Então o que acontece? Quando eu mandar buildar isso aqui, tá? Tipo, se eu entrar aqui no terminal aqui, olha, e dar um pure run, ele vai baixar isso aí. Só que ele vai baixar sem quebrar todo o resto das coisas. Eu tinha que dar um git clone aqui recursivo. Eu não dei. É que tem uma biblioteca que está com um submódulo aqui. Eu não lembro como é que é o nome do... É git submodule... Acho que agora foi. Então, ó, beleza, tá compilando aqui. Compilou tudo certinho. Eu mandei compilar 2 vezes, inclusive. Por que ele compilou 2 vezes? Eu já explico isso daí. Mas, ó, aí agora, olha o que ele fez aqui. Dependency Graph.
Eu sei que não deve dar muito para ler, mas tá, NanoPB, CAN 2040 e LithoFS. Então o que ele fez? Ele baixou e armazenou temporariamente na minha máquina essa versão. Eu não precisei me preocupar. Tipo, se eu baixar o projeto do GitHub e dar um pure run, ele vai baixar a versão certa. E a versão é do projeto. Se tiver um outro projeto na minha máquina que usa uma outra versão desse NanoPB, ele vai baixar a certa e vai compilar com a certa. Então ele gerencia a dependência sozinho. Então, cara, se eu quiser aqui, por exemplo... eu acho que eu sei o que é. Ele não deve ter identificado o projeto. Se eu vim aqui, ó. Aqui eu estou no projeto Pirro, tá vendo? Tem algumas configurações aqui, tá? Mas eu posso vir aqui em Libraries, por exemplo. Lembra a NeoPixel que eu falei? Aqui, ó. NeoPixel Bus. Tá? Tem aqui exemplo. Cara, isso aqui é maravilhoso, porque ó, tem os exemplos do projeto aqui direto. Eu já posso ver aqui exatamente o que eu quero. Ah, sei lá, Neo Segment Page. Ah, beleza, é isso aqui que eu quero. Ah, ok. Então, beleza. Essa biblioteca aqui serve. Eu vou pegar 273 mesmo, adicionar no projeto aqui no Pirro. Vai, sei lá. Tá, aí vai demorar um pouquinho, tem que baixar, enfim. Tá, beleza. Adicionou. O que ele fez? Ele adicionou aqui, ó. Ele adicionou aqui embaixo, sei lá porquê, mas enfim. Tá aqui, ó. Então, no site do Platform.io, você tem um registry. Que você pode, inclusive, publicar a biblioteca se você quiser, tá? E o NeoPixel tá aqui. Então tem aqui do FastLed, eu não nem lembro qual que eu baixei do NeoPixel, sei que foi alguma lá. Tem o da Adafruit aqui, por exemplo. Cara, isso daqui lembra muito o NPM, né? Pra quem mexe com Node.js, cara, a página é praticamente igual ao do NPM.js. Entendeu? Porque a ideia é exatamente a mesma. É gerenciar a dependência dessa maneira aqui. Tá. E ele já se vira com tudo que precisa aqui, você não precisa se preocupar com mais nada. Cara, eu não sei o que esse build não tá funcionando, mano. Ele tá tentando alguma coisa. Eu tô achando que é o Go, mano. Eu tô muito engucado com isso. Eu tô realmente muito encucado com isso, porque isso nunca aconteceu, cara. E o foda é que eu não tenho o log do... Eu tenho quase certeza que é alguma coisa no VS Code, cara, mas enfim. E o legal é o seguinte. Lembra que eu falei que o Arduino tem o problema da licença, tá? Quem já programou, acho que algumas pessoas talvez, ou já deve ter visto, com o STM32. O STM32 tem um HAL deles lá, né? Então se eu virar aqui e colocar, sei lá, teste, sei lá, e aí eu colocar um STM32 aqui, tem vários aqui, né? Olha só que legal. Eu posso escolher Arduino Framework, mas eu posso escolher mbed, que é um RTOS. Posso escolher o CMSIS, que é a abstração padrão. Posso escolher o Cube, tá? Tem muita gente que gosta do Cube do STM32, esse aqui é o oficial da ST. E o Liben OpenCM3, tá? E se você criar o projeto aqui, ó, vou criar só para vocês verem aqui. Com o Cube aqui, por exemplo, ele vai baixar tudo que ele precisa para poder rodar um projeto como o Cube. Então você não depende do Arduino mais. Entendeu? Se você quiser fazer, tipo, falar, mano, cara, eu sou hardcore, cara, eu vou codar esse negócio sem nada do Arduino. Beleza, cara. Mete bala aqui, você não precisa de nada do Arduino, não precisa se preocupar com licença nem nada. Você faz no modo hardcore. Ah, eu quero fazer um projetinho mais simples. Beleza, faz um projetinho mais simples, não tem nenhum problema. Certo? Vai demorar porque, tá vendo? Ele tá baixando as coisas. Eu acho que ele podia falar o que ele tá fazendo, mas ó, terminou aí. Aí tem nosso projeto teste. Tá vendo, ó? Board aqui, disco, STSTM32. Oh, agora ele apareceu aqui. Erro cancelado. Ó, legal, cara, adorei esse erro. Mas se você olhar aqui, ele nem criou o source, ó. Nem tinha exemplo de código pro Cube. Mas você cria do jeito que você quiser. Tá? E eu acho que isso particularmente é muito massa.
porque te dá a liberdade de você melhorar as coisas, sabe? Fazer coisas assim mais além do que a ideia do Arduino te permite. E olha que legal. Isso daqui, vocês estão vendo que aqui tem mais coisas aqui, né? Tipo, o arquivo está um pouquinho mais complexo do que o normal, né? Isso daqui é do sistema de automação da minha casa. Então eu tenho essa placa aqui e eu tenho essa placa aqui, tá? Essa placa, ela é uma placa que recebe interruptores, tá? Botões. Então tem 16 entradas aqui, tem um Raspberry Pi Pico, e essa é uma placa que recebe entradas e ele manda via interface CAN o status dessas entradas. Essa daqui vai numa daquelas placas de relé, sabe aquelas placas azuis que tem 16 relés, tem um conector embaixo? Então ela encaixa exatamente em cima para fazer a mesma coisa, só que em vez de entrada ela é saída. Então ela recebe um comando via interface CAN e ela aciona os relés ali. Só que eu falei, mano, boa parte do código é o mesmo, certo? Imagina o seguinte, tipo, todos têm a funcionalidade de interface CAN, todos têm uma GPIO configurável, todas têm aqui o ID para selecionar, tem os LEDzinhos aqui, as duas têm LED, mano, tem muito código em comum entre as duas. Eu falei, vou fazer um código só, vou compartilhar o código, e aí eu coloco simplesmente uma flag. Então, por exemplo, olha só aqui, quer ver? Deixa eu pegar um código aqui de exemplo. Por exemplo, ó, aqui, if def is input device, ele printa que é input na serial. Se não, ele imprinta que é um output. Tá? Tem vários desses aqui no código, tá? Eu tenho vários desses defines aqui, acho que no core 1 deve ter mais aqui. Tá vendo? Ó, o core 1 não faz nada, basicamente, se não for o input device. Porque esse daqui eu coloquei o quê? No core 1, ele está lendo as GPIOs para ver se mudou. Tá? O core 0 é que se comunica com a interface CAN. Então, se for uma saída, eu não preciso fazer nada. Tá? Assim como, se for uma entrada, eu não preciso dessas funções aqui. Então eu fiz um define aqui. Cara, isso daqui seria horrível no Arduino, porque eu teria que colocar esse define, antes de compilar, aqui em cima. Ó. Eu teria que colocar define, sei lá, cara, is input device. Compilar, gravar no meu device, que é de entrada, depois eu apago isso aqui, compilo de novo e pego no device de saída. O que eu fiz aqui? Eu criei um env básico, então aqui, esse env aqui é a base, tá? A base usa a plataforma, aqui tem o repositório do Git da plataforma, qual é a placa, qual é o Arduino, qual é a frequência dele, qual é o tamanho do sistema de arquivos, enfim, flags de compilação, dependência e tudo mais. Isso é a base. E aí eu criei duas alternativas de build. Eu criei um env chamado input device e um env chamado output device. E o que ele faz? Coloca uma build flag -d is input device ou -d is output device, que é literalmente o compilador adicionando um bagulho para tudo aqui. Quando eu mando compilar, eu vou compilar aqui porque aqui dá para dar zoom para vocês verem. Quando eu mando compilar, vocês vão ver que ele vai compilar duas vezes. Ele compilou uma, agora está compilando de novo. Por quê? Ele compilou as duas. Então se eu abrir aqui, olha, e olhar aqui nessa pasta PIO, agora eu tenho os dois builds. Eu tenho o F2 do Output Device e o F2 do Input Device. Então, pô, mano, ficou muito mais prático, porque vamos supor que eu faça um código que roda no ESP32, roda no ESP8266. Cara, o ESP32 tem o ESP32, tem o ESP32C1, o ESP32C2, o ESP32C3, o ESP32S1, o ESP32S2, o ESP32S3. Todos eles têm Wi-Fi, tá? Todos eles têm um clock similar. Vamos supor que você fez, igual teve na apresentação anterior, um sistema que está mandando simplesmente dado de sensor. Cara, não importa qual ESP você vai estar usando, você só precisa de uma conexão de rede e uma interface, sei lá, I2C, SPI ou coisa do tipo. Você não quer ficar se preocupando com falar, mano, tem 300 placas. O que você faz? Você cria um para cada placa aqui, manda dar o build, ele builda para tudo e é isso. Tá? Você não precisa se preocupar. Se você quiser, você pode também colocar, você pode especificar. Se eu não me engano, é menos, aqui ó, menos T, input device. Se eu fizer isso daqui, ele só vai buildar o input, não, menos E na verdade. Se eu fizer isso daqui, ele só vai buildar o input device. Então eu posso colocar o nome de vários dispositivos, posso usar esses defines para controlar dentro do código o que é pertinente para cada placa. Por exemplo, sei lá,
essa placa aqui tem pinos diferentes do que essa placa aqui, certo? Então, o meu sensor pode estar ligado de um jeito nessa e ligado de outro nesse. Então, eu posso colocar um "-d" aqui falando, olha, isso daqui é o pino, essa daqui é a placa tal, essa daqui é a placa tal. A placa X e essa é a placa Y. E aí, em algum canto aqui, eu venho aqui e falo, olha, por exemplo aqui, ó. Cadê? Pô, mano, eu tenho aqui. Sei lá, aqui config, por exemplo. Posso colocar aqui um if-def placa X, define, sei lá, pin LED 13, else, define pin LED 14, sei lá. Por exemplo. E aí aqui, eu posso colocar aqui placa X e aqui placa Y, e aí automaticamente ele já vai selecionar aqui, e aí eu não preciso me preocupar com o que eu com qual placa eu estou compilando. Eu só escolho qual que quero. Aqui no VS Code também ele deixa você escolher, tá vendo? Ó? Não está funcionando o build, mas se funcionasse o build, ele ia buildar certinho o que você quer. Você escolhe qual que você quer aqui, e você manda dar o build e ele deveria buildar direto. Tá? Então tem muita praticidade que você consegue fazer com Platform I/O sem complicar demais. Entendeu? Tipo, tudo bem, você tem que instalar o VS Code, tá? O VS Code é muito maior do que a ideia do Arduino. Mas é mais prático para você fazer isso daqui e vai te ajudar muito no futuro. Tá? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu tenho 5 minutos, é isso? Bom, tinha mais algumas coisas que eu queria mostrar aqui, mas acho que o principal era isso. Tá? Então, assim, quando eu comecei a palestra, eu falei que não compre um Arduino antes de assistir essa apresentação, é por causa disso. Tá? Escolha bem suas placas, porque, cara, eu vou ser bem sincero, eu não vejo razão alguma para você comprar um Arduino Uno hoje em dia. Tá? Eu sou muito mais comprar um Pipico. Tá? Você vai poder usar isso de meme em qualquer lugar. Se você entrar no grupo do Hardware Hacking, você vai ver direto o Pipico para todo lado. Cara, é muito mais poderoso, muito mais prático de usar e muito mais barato. Tá? R$50 você compra na RoboCore. RoboCore tem isso daqui, é distribuidor oficial da Raspberry Pi Foundation. Você consegue comprar lá direto sem nenhum problema. Tá? Pipico poderoso, exatamente. Você pode usar o Vim, cara, você não precisa usar. Inclusive, ele tem os tutoriais, tá, ó. Se você quiser, você escolhe uma ideia, cara. Se você quiser usar o Eclipse, CodeBlox, Clion, Atom, Emacs, NetBeans, QT Creator, Sublime Text, cara, você usa literalmente o que você quiser. Até tem ideia em Cloud, se você quiser rodar. Tá? Platform I/O é irrelevante o que você usa. Tá? Inclusive, eu sugiro fortemente... depois vocês darem uma olhada... Caramba, mano, eu só quero dar um zoom out. Dá uma olhada, cara, no site do Platform I/O, porque tem muita coisa legal, tá? Ele ensina, inclusive, como você fazer teste unitário. Inclusive, você consegue compilar para o computador, tá? Você consegue fazer o Platform I/O compilar uma aplicação C++ rodar no seu PC. Beleza? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu acho que eu consigo ouvir aqui o microfone. Tá? Vou ter que passar o microfone obrigatoriamente, mas eu consigo ouvir. Consegue ouvir a gente? Consigo. Bom, muito obrigada pela palestra, Lucas. Agora a gente vai abrir para perguntas. Quem da plateia tem alguma pergunta? Oi, Lucas, coisa rápida. Eu não sei se eu entendi direito ou se eu fiquei meio perdido, mas quando você tem... Bom, eu usou bastante o fato de poder usar múltiplos núcleos, né? E eu não sei como é que fica a condição de disputa, ou se não é o caso, se não se aplica isso. Mas quando você tem mais de um núcleo, os dois núcleos podem acessar, por exemplo, o mesmo I/O, não cria problema nisso, a gente não cai naquele velho ditado de que quando você tem um relógio só, você sabe a hora com certeza, mas quando você tem dois, você já fica em dúvida. Como é que ficam as condições de disputa entre multinúcleos na ferramenta? Boa. Cara, isso é um ponto importante, tá? Eu não mencionei aqui com muito detalhe, mas você tá certo, você tem a condição, você tem race condition ali que pode acontecer, tá? Porque os dois núcleos têm acesso restrito à memória inteira, tá?
O Raspberry Pi Pico, ele tem mecanismos via hardware para ajudar isso. Então, por exemplo, aqui, uma das coisas que eu uso, tá? Ele tem... Putz, cara, onde está o negócio aqui? Aqui. Esse QInit aqui, isso daqui é uma fila. É uma fila, você pode dizer, thread safe, tá? Que é uma fila otimizada para multinúcleo. Tá? Isso daqui é da SDK do Raspberry Pi Pico e ele usa uma feature do hardware do Raspberry Pi Pico que chama Spin Lock. Tá? O Spin Lock, na verdade, é para você conseguir arbitrar entre dois núcleos. O ideal é você usar esse sistema de fila. Esse sistema de fila, basicamente, o que é? Você cria uma fila de um tipo aqui de objeto, aqui no caso eu estou com uma mensagem CAN, e você fala quantos itens cabem naquela fila. Tá? E em um lugar você vai colocar itens na fila, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um try remove aqui, que é o quê? Eu tento tirar um elemento, porque pode não existir elemento, tá? Então se não existir elemento, simplesmente retorna. Senão eu tiro um elemento, e ele tem acho que é na serial aqui, em algum outro lugar aqui, ele tem um kill e tryad, tá vendo? E isso daqui já se vira com as race conditions, tá? Se não for usar isso daqui, aí você pode ter talvez problema de condição de corrida ali entre os núcleos, porque de fato eles têm acesso restrito à mesma memória. Tá? Então isso é um negócio importante de ter atenção, porque desse jeito aqui você pode fazer um acesso numa variável aqui, e nessa daqui corromper a variável, ou ler errado, enfim, tem vários casos disso daqui. Então essa preocupação é importante também no Raspberry Pi Pico. Tá? O do ESP32 é similar, eu só não sei os mecanismos de sincronia que tem, porque eu nunca mexi muito multinúcleo no ESP32, tá? Eu mexi mais aqui no Raspberry Pi Pico. Acho que está respondido? Mais alguma pergunta? Não? Bom, então muito obrigada novamente, Lucas. Beleza. Espero que vocês tenham gostado. Bom, só se vocês precisarem dos meus contatos, o meu site é lucastesc.dev. Tá, deixa eu deixar aqui não. Tem que colocar no terminal para dar um. É isso aqui. Deixa eu. Eu esqueci que eu tinha a tela aqui. Tá, é lucastesc.dev. Lá tem todas as minhas redes sociais, tem o grupo do Hardware Hacking. Tem todas as redes sociais lá, vocês conseguem me achar lá. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado aí e bom evento. Muito obrigada.